Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Ezequiel capítulos 43 a 45. No capítulo 43, uma coisa poderosa vai falar sobre a glória do Senhor. Por que no 43? Porque antes Deus estava preparando, mostrando como seria a restauração tanto do templo quanto do santuário, como a necessidade de santidade, de postura dos sacerdotes, aqueles que serviriam a Deus. E depois que as coisas se tornam santas, é que vem a glória de Deus. Olha que coisa mais poderosa isso. Olha a importância de como está nosso coração. Você que tem buscado coisas maiores de Deus, sobrenaturais, os dons do Espírito Santo, não desista dessas coisas. E sabe que também, além de buscar, de perseverar, de se instruir acerca dessas coisas, também é necessário olhar para a santificação. Olhar para o seu coração, para a sua vida e viver em santidade, não em perfeição. Perfeição é não cometer erros, e a gente comete, mas quando os cometer, se arrependa e não viva no pecado, mas em santidade. E depois disso, a consequência disso é a glória de Deus, diz ali o verso número 2, e vi a glória do Deus de Israel vindo do Oriente. Olha que coisa mais maravilhosa. Lá no capítulo número 11 de Ezequiel, a glória sai do templo, vai para o monte, e depois sai do monte e se vai, a glória de Deus saindo então de toda a cidade de Jerusalém, demonstrando que vai vir juízo e a Babilônia vai conquistar, mas agora, depois de restaurado, a glória de Deus vem de novo, e vi a glória de Deus de Israel vindo do Oriente, e sobre esse mesmo monte, que diz o verso número 4, e a glória do Senhor entrou no templo pelo lado da porta oriental, Ezequiel 11, verso número 23. Então o capítulo número 43 fala sobre essa glória de Deus agora de novo sobre a cidade, de novo sobre a nação de Israel, de novo sobre o templo, de novo no meio do povo. Que coisa mais maravilhosa tudo isso. E no capítulo número 44 vai continuar falando sobre o ministério agora do santuário, o ministério desses homens que vão exercer esse sacerdócio no santuário, que são os sacerdotes. E diz ali o verso número 15 do capítulo número 44, mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok. Olha que interessante, sempre os sacerdotes vieram da tribo de Levi. E agora aqui a Bíblia está dizendo que são os filhos de Zadok. Por quê? Por que são esses que vão ministrar sobre o templo? Por que são esses escolhidos agora os filhos de Zadok? O próprio texto vai dizer que guardaram as normas a respeito do meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim. Eles se chegaram a mim para me servir e estarão diante de mim para oferecer a gordura e o sangue, diz o Senhor. Ou seja, então de alguma forma os descendentes, Zadok e seus descendentes são aqueles levitas e sacerdotes que não se corromperam quando todos os outros se corromperam. E a corrupção foi tamanha que houve então exílio e houve então a derrota de Israel pela Babilônia e pelos assírios. Olha que coisa mais interessante. Mas esses que permaneceram fiéis, aqui está aqueles que permaneceram fiéis, é esses que então vão trabalhar no santuário de Deus. Sabe de uma coisa? Aos fiéis, Deus tem o nome deles registrado. Deus está de olho naqueles que são fiéis à sua palavra e aos seus mandamentos. Sabe que os fiéis não serão desprezados. Sabe que esses fiéis servirão a Deus eternamente para todo sempre. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo número 1, verso número 6, que nós seremos no reino de Deus, tanto reino e sacerdotes. Então, a todos os fiéis, de alguma forma, Deus vai os estabelecer no seu reino eterno como pessoas que o servirão para todo sempre. Os fiéis morarão com Deus. Os fiéis servirão a Deus. Os fiéis reinarão com o Senhor. É assim que viverão os fiéis. Então, seja fiel, não desista de caminhar em Cristo Jesus. Talvez você perceba que está estreito o caminho, que é apertado, que é difícil. Saiba que pode ser apertado, pode ser difícil, mas não penoso. Saiba que os fiéis serão recompensados. Saiba que Deus vai dar galardões aos seus filhos que trabalham para Ele. Então, em nome de Jesus, seja fiel naquilo que Deus colocou na tua mão, os talentos ou os dons. E saiba de uma coisa, não basta apenas ter caráter. Nós precisamos também frutificar. E por fim, uma das características desses sacerdotes é aquilo que diz o verso número 23, e eles ensinarão meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Essa é uma característica
dos sacerdotes, dos homens e mulheres de Deus sobre a terra, ensinar aos demais a distinguir entre o certo e o errado, entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Então não se canse disso. Não se canse de ensinar, falar sobre isso, mostrar aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é santo, aquilo que é profano, aquilo que é puro, aquilo que é impuro. Tá bom? Eu sei que hoje tem se dito muito que cada um sabe o que quer, cada um tem as suas ideias, as suas verdades. Não canse de dizer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é verdade, a verdade única e absoluta, Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. E por fim, no capítulo número 45, vai falar sobre a partilha da terra, né? Essa terra de Israel agora, que não apenas o templo restaurado, não apenas o santuário, não apenas o ministério sacerdotal, mas também a própria terra restaurada e essa partilha da terra. E vai falar uma coisa característica importante aqui sobre como vai ser o povo nessa época, diz ali o verso número 8 e verso número 9 e 10. E essa terra será a sua posse em Israel. E os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo. Está falando agora sobre a liderança, não religiosa, mas a liderança civil, os líderes do povo, não os sacerdotes. Eles não mais oprimirão o meu povo, mas distribuirão a terra pela casa de Israel conforme as suas tribos. Verso 9. Assim diz o Senhor Deus, já basta, os chefes de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai a retidão e a justiça. Olha que interessante. E o verso número 10, tereis balanças justas. Ou seja, essa vai ser uma característica agora da economia de Deus nesse lugar restaurado. Não mais a cobiça, não mais a extorsão, mas agora justiça. E é assim que vai ser Israel. Já imaginou como é que vai ser o reino de Deus? O reino milenar de Cristo? Imagina o reino onde não vai ter cobiça, nem mais extorsão, nem mais injustiça, mais retidão, balança justa. Olha que coisa mais maravilhosa. E termino esse vídeo falando sobre o final do capítulo número 45, sobre a Páscoa e a celebração da Páscoa, que Deus pede para que ela seja celebrada. Por quê? Porque Deus nunca quer que seu povo se esqueça daquilo que ele faz. A Páscoa é um símbolo daquilo que Deus fez com Israel e o tirou da escravidão do Egito, que eles ficaram mais de 400 anos. Então, Deus nunca... Lembre-se de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Talvez você tenha por certo, até aqui o Senhor nos sustentou. Mas você sabe, você se lembra, você tem memoriais expostos que te fazem lembrar daquilo que Deus fez? Saiba que essa festa é para que o povo de Israel nunca se esquecesse e se lembrasse sempre daquilo que Deus fez e continuará fazendo para com o seu povo. Não se esqueça daquilo que Deus fez, diga isso para os seus filhos, diga para os seus netos, mostre fotos, mostre objetos e quando você olhar para essas coisas, além de você lembrar, faça os outros lembrar do poder de Deus e do cuidado de Deus para com o seu povo, para com você. Deus te abençoe.